Muito bom dia, aliás penso que quase boa tarde. Cabe-me agradecer a enorme honra de ter sido convidada pelo António para estar aqui. Devo confessar-vos, quando ele ligou, ele próprio estava hesitante ainda com o tema e dizia-me: bom, vou convidá-lo aqui para um tema que é difícil. E ele, quando me disse que era o amor como critério de gestão, disse: não, mas isso é fantástico. E ele respondeu: bom, é engraçado como as mulheres percebem logo isto. Eu não sei se é por ser mulher ou se é por estar no setor em que estou, e daí também fazermos de facto uma aplicação de tudo o que temos vindo a conversar desde o princípio da manhã, é de facto um setor que é especial e que é um negócio, no fundo, que eu chamei aqui um negócio com uma causa nobre, e que é o setor da prestação de cuidados de saúde. De facto, como vou tentar provar-vos aqui hoje, a saúde é um setor especial, mas não pelas razões que vocês pensam. E é mais do que nenhum outro a importância dos modelos de negócio baseados em stakeholder capitalism versus shareholder capitalism, que temos vindo aqui a conversar, aplica-se que nem uma luva, e vou tentar demonstrar, como boa nota no fim, que efetivamente há esperança, porque no setor da saúde isto aplica-se de forma inevitável e a verdade é que com sucesso. E, portanto, não há nenhuma razão para não pensarmos que podemos aplicar isto a qualquer outro setor da economia. Vejamos então, a saúde é um setor particularmente complexo, porque de facto a vida podia ser simples, ou seja, havíamos médicos, hospitais, prestavam a troco de um determinado montante um conjunto de serviços, nomeadamente tratar as pessoas aos cidadãos, e já estava. Isto é mais ou menos o que acontece na maior parte dos setores da economia. Mas a verdade é que o setor da saúde é um conjunto tremendamente complexo de relações e de fluxos financeiros, e desde logo porque os custos não são tipicamente suportados por quem beneficia do serviço, porque o setor da saúde, dada a existência de grandes níveis de incerteza, como o momento da necessidade e, sobretudo, o custo incomputável que pode ter uma situação de falta de saúde no momento da necessidade, faz com que haja um elemento, um agente adicional no jogo da procura e da oferta, que é o segurador, seja ele um segurador social, seja ele um segurador, que é o caso do Estado, seja ele um segurador comercial, como é o caso das seguradoras. Por outro lado, é também um setor onde há uma elevadíssima assimetria de informação entre os agentes económicos, ainda mais do que na banca, permitam-me a brincadeira com o Nuno, mas de facto há uma grande assimetria de informação entre o médico e o doente, sendo que o primeiro é um decisor de procura de serviços adicionais, já para não falar de outras assimetrias de informação que existem, nomeadamente entre a indústria e os próprios médicos, e então entre o consumidor final é brutal. Por outro lado, é um setor com uma presença forte, fortíssima de juízes éticos, porque, por um lado, há um princípio aceito por todos nós, pelo menos no modelo social europeu, que ninguém deve ser privado de cuidados médicos em caso de necessidade, independentemente da sua condição económica, mas também pelo grau de gravidade que é conferido pela sociedade ao erro médico. E quando aqui falo do erro médico, não é necessariamente o erro de um médico em particular, mas um erro de um sistema, por exemplo, dentro de um hospital, que pode, tipicamente, aliás, devo dizer-vos que não é normalmente de um médico em particular, mas do sistema como um todo. E, portanto, isto leva, este entorno, digamos assim, leva a que existam 4 mitos descritos na literatura sobre o setor da saúde, e que são, de facto, mitos. Um é que a saúde não é um negócio. O segundo é que o setor da saúde se rege por padrões morais e éticos mais elevados do que qualquer outro setor da economia. O terceiro mito, que aliás estamos a vivê-lo diariamente em Portugal, e o Dr. Paulo Macedo é bem vítima disso, o terceiro mito é que boas práticas de gestão, ou seja, eficiência operacional e gestão rigorosa dos recursos disponíveis, prejudicam a qualidade dos cuidados de saúde e causam uma crise do setor. E finalmente que as leis do mercado não se aplicam de todo. E, de facto, isto não é verdade. A saúde é um dos maiores negócios a nível mundial, representa entre 10 a 15, 16 neste momento nos Estados Unidos dos PIBs, ou seja, da riqueza dos países. É um setor com, apesar da intensa intervenção do Estado, rege-se fundamentalmente pelas leis do mercado, e, ainda mesmo que a prestação dos cuidados de saúde esteja essencialmente em todo o mundo a cargo do Estado ou de organizações sem fins lucrativos, tal não retira a necessidade de gerar receitas para assegurar operações sustentáveis. Portanto, a saúde, por muito que custe, efetivamente é um grande negócio e talvez um dos maiores negócios do século XXI. Mas é um setor que, apesar disto tudo e disto tudo ser verdade, se assiste diariamente à diabolização do lucro. E do lucro aqui deixa-me, numa plateia que tem muitos economistas, o lucro que deve ser visto, obviamente, como um prémio de gestão ou como um excedente para reinvestimento.
Mas não é visto assim no setor da saúde. Na área da prestação de cuidados de saúde, essencialmente, o setor público e as próprias organizações sem fins lucrativos tentam diariamente criar a percepção junto dos cidadãos que têm uma superioridade ética e moral vis-à-vis as organizações com fins lucrativos e as suas respectivas práticas de gestão que visam a maximização da eficiência. E então reparem o dilema em que nós vivemos. Se os operadores privados têm lucro é porque estão a enriquecer à conta da saúde dos outros e, portanto, devíamos pagar-lhes menos. Por outro lado, se os operadores privados não têm lucro, então não são eficazes e não trazem qualquer vantagem para o objetivo da sustentabilidade do sistema de saúde. Na prática, tudo isto é apenas uma resistência à mudança, porque qualquer reforma, de facto, é muito difícil neste setor, por uma pressão política e ideológica permanente e um conjunto poderoso de interesses instalados. Na realidade, e recordo uma frase que me ficou de um artigo excepcional do Economist há uns anos atrás, every dollar saved by using more cost-effective procedures in health is someone's dollar's income. Isto, no final do dia, é o que se passa a nível mundial e de forma muito seca, se quiserem, no setor da saúde. Por outro lado, relativamente ao segundo mito, efetivamente está mais do que comprovado por uma simples análise numa folha de Excel da insustentabilidade do atual modelo, não estou a dizer da saúde, não estou a dizer insustentabilidade do modelo social que queremos perseguir, mas do modelo atual é de facto insustentável se pensarmos que qualquer perspectiva que façamos de evolução do PIB ou das despesas com a saúde, acabaremos provavelmente em 2050 com mais de 50% do Orçamento Geral do Estado teria que ser aplicado ao setor da saúde. Isso é bem de ver que não é possível, porque existe uma coisa muito cara aos economistas, que é uma coisa que se chama custo de oportunidade, e efetivamente a saúde não concorre sozinha à mesa do Estado Social. Podemos dizer que a educação, obviamente, é seguramente tão importante como a saúde, ou, obviamente, as pensões. E a verdade, o princípio ético, hoje, de garantir a sustentabilidade do modelo social tal como o conhecemos hoje, passa pela ineficiência operacional e perceber-se que há aqui um custo de oportunidade gravíssimo, que é cada vez que somos ineficientes e queremos ser poupados àquilo que é normal em qualquer outro setor, efetivamente estamos a dizer que tratamos menos pessoas ou tratamos menos condições de saúde. E a verdade é que, como último mito, é que de facto a saúde é um mercado e rege-se exatamente pelos mesmos princípios, ainda que, obviamente, não seja diretamente a análise económica que se faz no setor da saúde, não seja diretamente aplicável àquela que se faz nos outros setores, mas a verdade é que são fatores económicos que ditam a oferta e a procura de serviços de saúde e, além disso, não podemos esquecer que o mercado em saúde, existir um mercado em saúde é fundamental porque a inovação ocorre de forma transversal e fantástica a toda a medicina e nós sabemos que a economia de mercado é aquela que melhor valoriza a criatividade humana e o empreendedorismo. Por outro lado, temos que ter também economia de mercado em saúde, porque senão vamos nos esquecer, que aliás é o grande drama, digamos, dos serviços nacionais de saúde altamente regulamentados, em que efetivamente não há a perspectiva do mercado, é que eles ignoram o papel fundamental dos clientes versus utentes na melhoria dos serviços prestados e na criação de novos serviços e produtos. Portanto, como vêem, é um setor especial, que por um lado pode ter parecido simples ao António quando falou comigo, numa aplicação direta dos valores cristãos, mas na verdade é um setor cão como qualquer outro, pelo aquilo que acabei de referir. Mas a verdade, e só fazendo aqui recordando aquilo que temos vindo a falar durante a manhã, é um setor onde é impensável, mas que não seja, e tal como o António Lobo Xavier disse aqui muito bem, mas que não seja por uma questão de reputação ou de sustentabilidade deste negócio, não é possível pensar que efetivamente nós poderíamos estar, nós operadores com fins lucrativos, poderíamos estar no setor numa lógica só e dizer isso claramente, que a nossa responsabilidade social, tal como Milton Friedman defendia, que era só aumentar os lucros. Seguramente nenhum dos senhores iria a uma unidade do Grupo Espírito Santo de Saúde ou da José de Mel Saúde se nós disséssemos, e o Dr. Salvador de Mel também aqui presente, portanto um stakeholder, se disséssemos que o nosso único objetivo na vida era ter lucro com a vossa saúde. Mas a verdade é que, se pensarem, isto também não é novo,
e lá neste debate interessantíssimo que recomendo aos mais curiosos que vejam, num debate do Milton Friedman com o CEO da Whole Foods, ele próprio já dizia que as empresas iluminadas, digamos assim, também têm que criar valor para todos os seus stakeholders e que acrescentava mesmo que é função da liderança da empresa dele devolver soluções que continuamente trabalhassem para o bem comum. Isto não é mais do que, enfim, não vou demorar muito tempo, porque tivemos aqui já hoje pessoas muito mais habilitadas do que eu para falar sobre isto, ir buscar, no fundo, a teoria dos sentimentos morais de Adam Smith, que, no fundo, já tornava isto claro e já falámos sobre isto hoje aqui subejamente. A verdade é que, e eu estou de acordo com o professor Diogo Lucena, é que a verdade é que não podemos dizer que nós só nos, que a pessoa humana, de facto, só se vê em princípios de egoísmo, porque basta estar numa unidade de saúde para se perceber no dia-a-dia que isso não é verdade, e são múltiplos exemplos em que as pessoas, efetivamente, sobretudo os colaboradores e aqueles que tratam com quem necessita, que efetivamente se movem por outro tipo e por outro conjunto de princípios no dia-a-dia. Portanto, no setor da saúde era mais do que evidente, mesmo que seja por motivos egoístas, tal como falava António Lobo Xavier, que só podíamos praticar o stakeholder capitalism e, no fundo, estarmos centrados efetivamente no papel preponderante da ética, nos valores para o funcionamento eficiente e eficaz do nosso negócio. E se pensarem bem, no setor da saúde, todas as missões de todas as empresas têm em vista sempre um bem maior. A Clínica Maio, as necessidades dos doentes estão em primeiro lugar. Aliás, até eu nem gosto muito desta tradução, porque em inglês é muito mais forte do que isto, é the best interest of the patient is the only interest to be considered. Se forem à Clínica Maio, está enfiado como um chip na cabeça de qualquer colaborador. Cleveland, providenciar o melhor tratamento aos seus doentes, investigar os seus problemas e continuar a educar quem os serve. Interessante. O Albert Einstein, no Brasil, oferecer excelência de qualidade no âmbito da saúde, geração de conhecimento e da responsabilidade social. O Johns Hopkins, melhorar a saúde da nossa comunidade e do mundo, estabelecendo um patamar de excelência em termos de cuidados de saúde. Reparem que são sempre missões que apelam a um bem maior e não só propriamente o negócio. Nenhuma delas diz o nosso objetivo é ganhar dinheiro, ou ser muito eficiente, ou criar valor para o acionista. A Espírito Santo de Saúde não foge, bem como, por exemplo, a José de Mel, se também forem ver, não foge exatamente aos mesmos princípios e compromissos que exige aos seus colaboradores neste sentido. E aqui tenho que recordar, e em estilo de vingança, no fundo, a aplicação do Teorema de Nash, e recordo aqui o professor da minha vida, que é de facto o professor Diogo Lucena, que sabia perfeitamente que eu tinha outro amor na minha vida, que era o John Nash. Este senhor velhote que está aqui na figura é o homem que provou matematicamente aquilo que o professor Diogo Lucena esteve a falar aqui de manhã, que é o dilema do prisioneiro, e que teve a ocasião de visitar Portugal há cerca de 2 anos, e o professor Diogo Lucena sabia que eu queria tocar nele, porque ele, de facto, alterou a minha maneira de estar na vida. E o que o professor Diogo Lucena fez foi mandar-me este cartãozinho, a dizer que se tinha esquecido de me dizer, mas que mandava a fotografia para me fazer inveja, basicamente. E eu hoje estou aqui, como sabia que ele estava cá, vinguei-me 2 anos depois, porque nós perdoamos, mas não esquecemos. Mais por espírito cristão. Mas quem ficou a ganhar fui eu, porque fiquei com uma fotografia com 2 professores, um por internet e outro diretamente, 2 pessoas que de facto mudaram a minha vida e que inclusive influenciaram a forma como, no meu caso pessoal, estruturei a Espírito Santo de Saúde. E no fundo, aplicando, não vou demorar-me, mas a necessidade de adoptar comportamentos cooperativos já tinha sido provado matematicamente pelo John Nash e, curiosamente, não sei quem viu o filme Uma Mente Brilhante, e a acreditarmos no filme, fez também numa lógica de amor, porque ele percebeu isto quando estavam todos num bar de estudantes e o John Nash, estavam todos a querer uma miúda muito gira num grupo de miúdas que não eram tão giras e todos quiseram ficar com a miúda gira. E ele chegou à conclusão miúda gira, não querendo prejudicar as amigas, no fundo foram-se todas embora e o grupo de rapazes acabou por não ficar com rapariga nenhuma. E a partir daí ele foi para o quarto e realmente desenvolveu o tema. Portanto, como veem, tudo tem sempre origem no amor. Professor, vingança feita, nunca mais falamos nisto. Ora bem, e a verdade é que o António Tintelé tinha razão. Na área da saúde, o comportamento humano, e agora falando realmente na importância dos stakeholders,
e seguindo a provocação do António Lobo Xavier, que dizia, bom, é evidente, e já é óbvio, o Raul Galamba também falou nisso, que é óbvio para as pessoas que os colaboradores e os clientes, etc., isso no final do dia traz valor para a empresa, mas a verdade é que o setor da saúde é de facto especial. E é de facto especial porque o serviço prestado é o próprio cliente. Portanto, a gente mexe no cliente, é o cliente que de facto entra na linha de montagem, se quiserem. E portanto isso é especial. E outra coisa que é especial no setor da saúde é que, e normalmente em audiências de médicos, enfermeiros, odeiam aquilo que eu vou dizer, mas a verdade é que também o que está por detrás é um bem industrial no sentido em que um hospital segue uma rotina de procedimentos. No fundo, tem que ser visto como uma fábrica. Isto é horrível de se dizer, sobretudo numa conferência destas, mas a verdade é que todos os colaboradores desempenham um papel relevante no cumprimento da missão e são cruciais para a qualidade do serviço prestado, porque objetivamente nós estamos às vezes muito focados naquilo que é a excelência de um determinado ato médico, mas para que um médico, um grande cirurgião, possa praticar um ato médico fora de série, uma coisa que nos deixa de cabelo em pé, no bom sentido, a verdade é que houve um maqueiro que teve que levar lá o doente, houve um administrativo que teve que o inscrever e que garantir as pré-autorizações e que o processo clínico estava todo como deve ser, houve um conjunto de pessoas que tiveram que trazer aquilo que o cirurgião precisa do armazém para o bloco operatório, etc, etc, etc. Ou seja, é de facto uma cadeia industrial, se quiserem, na lógica de uma fábrica, em que basta um falhar para que tudo falhe. E, portanto, criar um serviço de elevada qualidade, uniforme e de confiança, quando é baseado em trabalho intensivo e depende da competência humana, coloca desafios diferentes num bem industrial, porque as pessoas, como sabem, não são máquinas, muitas vezes não são previsíveis, com estados de humor variáveis, experiências e personalidade diferentes, trabalham cansados. Ou seja, as máquinas não apresentam este tipo de questões. No entanto, aquilo que nós trabalhamos, que é o barro humano, digamos assim, todos os dias é o tipo de questões que se apresenta na gestão de uma unidade de saúde. E aqui, tenho pena que o António tenha tido que se ir embora, porque onde ele diz, de facto, a sustentabilidade, não vamos ser hipócritas, e a sustentabilidade pode ser vista ou porque é o bem económico da reputação, ou porque efetivamente não seria possível, só fazemos isto porque não sobreviveríamos de outra maneira. Mas não é verdade. Não é verdade, porque nós podemos ter, e aliás o exemplo que ele deu de algumas empresas que foram à falência e que tiveram esses problemas, como o Royal Bank of Scotland ou a outra que já não me lembro. Exatamente. A verdade é que tinham códigos de ética bestiais, mas na prática, no terreno, isso não se passava. E eu não acredito que as pessoas não lhes salte o pé para a chinela se efetivamente os valores não estiverem lá dentro. Ou seja, eu não acredito que uma empresa ou uma liderança de topo consiga fazer isso só na ótica, eu vou ter que fazer isto porque eu vou ter que ter uma empresa sustentável e garantir que me porte bem com os acionistas e que me porte bem com os clientes e que me porte bem com os colaboradores e com os fornecedores, etc., só porque isso tem valor económico. Porque se isso efetivamente não estiver intrínseco e ele não for guiado, neste caso por valores cristãos ou por valores éticos, efetivamente isso não vai acontecer e em qualquer momento salta-lhe o pé para a chinela e faz mal. Portanto, não teria uma visão assim tão económica do tema, e isto é super verdade em saúde. Isto é verdade em saúde e por isso é que quando nós recrutamos temos que ter a certeza que efetivamente as pessoas que estamos a recrutar estão de acordo com os valores da organização. Porque quando o serviço é concretizado por seres humanos, os valores básicos da empresa afetam diretamente a qualidade dos serviços que essas pessoas prestam aos clientes. Na verdade, todos os colaboradores, como sabem, são voluntários, na medida em que decidem quando vão trabalhar. Trata-se de um esforço discricionário que resulta da diferença entre o máximo de energia que queremos despender ou então o mínimo para evitar uma penalização. E, portanto, se os valores base da organização forem inspiradores, respeitadores, fundados na procura da excelência e da generosidade, as pessoas querem trabalhar nessa empresa e mantêm-se nessa empresa mais tempo e trabalham com mais esforço. Se o contrário, não o farão e passam a vida a saltitar, com graves custos também. A empresa tem que ser ética. Para a maioria das pessoas, trabalhar numa empresa com baixa integridade traz conflitos graves e insanáveis. A qualidade de vida no trabalho é também sentir que as coisas se fazem de forma correta e, obviamente, isto em saúde tem um valor crucial. Penso que nenhum de nós gostaria de trabalhar numa empresa em que o médico dissesse aquilo que este senhor está aqui a dizer, que é, neste caso, o raio-x mostrou
uma costela partida, mas que fizeram tudo com Photoshop e, portanto, já está tudo bem. Obviamente que é uma brincadeira, mas a verdade é que nenhum de nós admitiria trabalhar numa empresa em que os médicos não tivessem comportamentos éticos e respeitadores para com a saúde das pessoas. E isso tornar-nos tremendamente infelizes e baixaria claramente a nossa produtividade. E seguindo aquilo que contrariando o António, reparem neste comentário fora de série do professor Lobo Antunes, em que efetivamente ele diz isso mesmo. Não sei o que me espera, mas sei o que me preocupa. É que a medicina empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia, atordoada pela burocracia, perca a sua face humana, esqueça a individualidade única de cada pessoa que sofre, pois embora se inventem cada vez mais modos de tratar, ainda não se descobriu o modo de aliviar o sofrimento sem empatia e compaixão. E, portanto, por muito que haja critérios de sustentabilidade económicos, por muito que o professor, e muito bem, tenha dito que por detrás está uma decisão económica, e o António Lobo Xavier, a verdade é que se os valores de cada um de nós e como agentes no dia-a-dia, naquilo em que trabalhamos, se efetivamente não tivermos os valores eternos do caráter e da compaixão, efetivamente isso não vai acontecer e rapidamente é como ao escorpião, saltamos o pé para a chinela e fazemos mal. Agora, em relação aos stakeholders, é verdade que tudo começa com uma cultura de generosidade para com os colaboradores e espera-se que eles sejam generosos para aqueles que servem. Uma empresa só é boa para se trabalhar, se for útil para a sociedade e tratar os seus colaboradores de forma correta e humana. E, portanto, leva-nos que, em saúde, isso é rigorosamente verdade, uma empresa cria lucro social e não apenas financeiro, contribui para uma qualidade de vida e as pessoas gostam de cá trabalhar. Se quiserem, na Espírito Santo de Saúde, nós costumamos, no fundo, dizer que, para além daquela missão do dia-a-dia, que é tratar medicina de excelência, inovação e tratar de forma muito correta os nossos doentes, a verdade é que há um objetivo acima deste que toda a gente na organização entende, que é promover a saúde das populações que servimos, por forma a que as pessoas vivam melhor, mais tempo e com dignidade, atuando com níveis de eficiência que garantam a sustentabilidade atual e futura do sistema de saúde. Repara que aqui preocupação com os stakeholders, porque não estamos só preocupados de facto em tratar bem os doentes ou tratar bem os colaboradores, mas numa ótica de longo prazo que é fundamental em saúde, estamos preocupados com a sustentabilidade de quem nos financia os cuidados para proteger um bem maior, que é efetivamente a sustentabilidade do modelo social. E quem não tiver esta preocupação em saúde é só um gestor de curto prazo e não é um gestor de longo prazo, o que nos levaria outra vez às questões que o Raul muito bem falou. A mesma coisa, se quiser, é na relação com o inimigo. A minha relação com o inimigo é que estamos juntos exatamente nesta batalha que é um bem maior e que é acima da nossa missão. Eu e o Dr. Salvador de Melo estamos juntos em provar que efetivamente é possível garantir a sustentabilidade do atual modelo de saúde em Portugal e estamos a fazer um esforço titânico com tudo que aquele primeiro slide com o tema da diabolização do lucro, mas estamos juntos a fazer um esforço titânico para que efetivamente se garanta daqui a uns anos, e nós objetivamente acreditamos nisto, que daqui a uns anos não estejamos realmente a par com uma das maiores crises sociais por falta de sustentabilidade do sistema de saúde. E portanto é um tema muito maior. Na prática, e já há muitas teorias americanas sobre isso, is not how much we sell, is what we stand for. E se quiserem é a primeira coisa que eu pergunto às pessoas antes de virem trabalhar comigo. E a boa notícia é que a verdade é que aplicando tudo isto funciona. O setor da saúde tem provado ser um investimento estável e seguro, inclusive com melhores performances desde o início da crise, com a melhor performance no índice do Stock Exchange de Nova Iorque e, portanto, a verdade é que é possível fazer tudo isto sem tramar o acionista e penso que é aplicar as receitas que temos que vir aqui a falar, mas como vos digo, a economia de mercado passa por valores também individuais. E o valor individual aqui que estamos a discutir é se dentro de cada um de nós, efetivamente, temos amor ao próximo, e efetivamente temos caráter, integridade, que são princípios cristãos, felizmente também princípios de outras religiões, mas nós aqui somos cristãos, e portanto é possível, e com sucesso. Obrigada.